Oi pessoal, vocês estão bem? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal, né? Tô aqui nesse cantinho aqui de sempre. Já tem alguns vídeos que eu tô gravando aqui nesse cantinho do lado do espelho. É porque eu tô me maquiando, me arrumando pra ir trabalhar. Aí eu faço uma maquiagemzinha básica, né? Porque... pra não espantar o povo lá no serviço, né? Hoje é quarta-feira, tô voltando a trabalhar. Ontem eu tava de folga. Então, hoje eu tô indo, né, trabalhar tarde. Mas o vídeo de hoje eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre a minha adoção. Pra quem não sabe, eu fui adotada quando eu tinha 9 meses de idade. Eu nasci no estado de Pernambuco, né? E segundo o que eu sei, os meus pais biológicos, eles não tinham condições de cuidar de mim. Acredito que não só financeira, mas psicológicas também. E várias coisas assim, né? Álcool da parte do meu pai, várias coisas. Então assim, meu pai não criou os filhos dele. Não fui só eu, tá? Teve várias irmãs minhas que foram adotadas por outras pessoas. E foram todas espalhadas. Algumas é filha de outra mãe que chegou a falecer no parto da minha irmã e outras... E tem eu e uma outra que é filha da minha mãe mesmo, biológica, e filha do meu pai. Então a gente foi adotada, né? A maioria. Mas a minha adoção foi quando eu tinha 9 meses de idade. Tava passando necessidade, tava doente, fraca, né? O pessoal se reuniu na igreja. Naquela época, no estado do Pernambuco, né? Na época de 90... No ano de 90. Não existia essa adoção que existe hoje, legalizada. Lá no Pernambuco era tipo assim... Eu costumo dizer que era igual nascer um cachorro, tira da mãe e dá pra quem você quiser. Quando desmama, né? No meu caso eu já tava um pouco grandinha. Aí o pessoal fez uma... Gente, tá faltando maquiagem aqui. Aí o pessoal fez uma reunião na capela. A capela é a igreja, né? Pra poder ver... doar a gente, né? Porque tava passando necessidade, ia morrer, né? Tava doente. Não tinha condições. Então... acho que a minha mãe biológica foi na casa da minha mãe adotiva, que minha mãe adotiva já criava uma prima minha e ofereceu pra ela me criar. E ela aceitou, né? E outra mulher pegou a minha irmã. Então a gente foi criada assim. Minha mãe, essa minha mãe adotiva, ela me pegou, ela já tinha uma certa idade já. Ela tinha um filho biológico e já criava uma prima minha. Inclusive essa prima minha é desaparecida. E ela me pegou e criou desde os meus 9 meses de idade. Mas ela nunca negou que eu era filha dela adotiva. Se ela quisesse, ela poderia negar, porque eu não ia lembrar. Eu não tenho nenhuma lembrança, assim, de convívio meu com a minha mãe biológica. Eu não lembro de nada. Eu não... Se a minha mãe nunca tivesse falado pra mim que eu era filha dela, eu não ia saber. Sabia, sim, porque o pessoal da região ia dizer, né? Ó, tu é filha de fulano. Mas, assim, sempre a minha mãe fez questão, minha mãe adotiva, né? Ela sempre fazia questão de dizer quem que eram os meus parentes de sangue. De mostrar. E tinha algumas vezes que eu até ficava chateada, porque ela falava pra todo mundo. Ela nunca falava que eu era filha dela. Ela falava que era filha de fulano de tal, que ela tinha criado. E eu me sentia, às vezes, triste com isso, porque ela não... parecia que ela não tinha eu como filha, né? Ela sempre falava assim, e é a filha de fulana de tal que eu criei. Então eu nunca fui enganada sobre as minhas origens, né? Eu conheço a minha mãe biológica, vejo ela muito pouco, né? Porque ela não mora aqui, eu moro em São Paulo e ela mora lá em Petrolina, mas eu vi ela da última vez que eu andei lá.
converso com ela e tudo normalmente, mas não existe assim, não vou dizer que existe relação de mãe e filha. É mais assim, uma pessoa conhecida. Claro que existe um carinho, mas não chega nem perto de ser um carinho de mãe e filha, né? Quando eu vejo ela, trato bem, não distrato, não tenho... Hoje não carrego mágoa sobre isso. Mas assim, não é aquela relação que eu tinha com a minha mãe. Minha mãe adotiva hoje é falecida, mas nem de longe chega a ser a relação que eu tive com a minha mãe que me criou. A minha outra irmã é a mesma coisa. Porque na cabeça da gente, os pais da gente é quem cria, né? Na cabeça não, isso é a realidade. Os pais da gente é quem cria. Então assim, tenho um respeito por ela, trato bem, mas amor de filha mesmo eu tenho pela minha mãe que me criou. Tenho minhas irmãs, gosto de todas, trato super bem. Outro dia mesmo veio umas 2 irmãs minhas aqui, a gente conversa tudo, porque todas nós fomos vítimas. Não existe uma culpada, todas fomos vítimas, porque todas nós fomos adotadas, né? Então, assim, eu não trato elas bem, né? Porque infelizmente aconteceu isso com a gente, de ter sido... Tá bom. De ter sido criada Não é cru, hein? Tudo separada, mas a gente se dá bem. A gente conversa. Hoje eu tenho, depois da internet, melhorou muito o contato, porque antigamente eu não tinha muito contato com elas. Mas depois da internet melhorou muito, que aí hoje eu tenho contato delas, a gente conversa, a gente se entende, sabe, assim. Teve, no primeiro domingo do ano, veio 2 irmãs minhas aqui pra casa e foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. Foi muito gostoso almoçar com elas. E é isso. Hoje eu moro longe de toda a minha família, sabe? Mas é assim mesmo, cada um segue sua vida, né? A vida segue pra todo mundo. Minha mãe biológica vive em Petrolina, no Pernambuco. Ei, lá ela mora perto da casa de uma irmã minha. Misturar todas as cores. Tem meus irmãos lá com ela, que são os meus irmãos biológicos, né? São outros irmãos, que eu tenho irmão por parte de pai e de mãe. E a gente tem pouca convivência. Pouca mesmo. Algumas irmãs minhas eu me identifico mais, assim. As irmãs mulheres, né? Os homens eu tenho bem menos convivência com eles. Mas eu creio que, assim, tudo na vida da gente tem um propósito. Eu creio que se aconteceu assim é porque era para ser assim. É porque nasci para ser dessa mulher que me criou, não da minha mãe, né? Era para ser assim. É o destino, né? Não sei se é o destino, o livre-arbítrio, tem várias coisas, mas eu creio que era para ser assim, exatamente assim. E não temos que ficar questionando, né? Então é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho da minha história, né? Depois eu conto mais. Tô aqui um pouco... Oh, Deus! Ele fica me atrapalhando, aí eu vou perdendo o assunto. Cadê o negócio que tava aqui, Caleb? Vou terminar aqui de me arrumar porque eu vou trabalhar. Um beijo pra vocês. Espero que vocês gostem dos vídeos. Deixa um joinha aí pra ajudar no canal, tá? E eu? Dá tchau aqui, ó. Parece... Tchau. Não tá aparecendo, não. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.